Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para falar sobre enriquecer, ambição de muitos, realização de poucos. Ou seja, ter uma consciência de prosperidade. Prosperidade é um tripé, é uma combinação de saúde, riqueza e amizades. Se você tem dinheiro, mas está em fase terminal de câncer, eu acho que você daria todo o dinheiro do mundo para se curar, não é verdade? Pois é, não adianta nada você ter dinheiro, você ter saúde. Mas imagine que você tenha dinheiro, que você tenha saúde, mas você não tem com quem compartilhar. Também a vida não teria graça, né? Então essa combinação de saúde, riqueza e amizades é que faz a verdadeira prosperidade. Claro que dentro da riqueza está o aspecto do sucesso financeiro. Sucesso financeiro é quando você nunca faz nada por causa do dinheiro, ou deixa de fazer algo que você goste por falta de dinheiro. Se você está fazendo coisas na sua vida que você não gostaria de fazer por causa do dinheiro, ou deixando de fazer coisa que você gostaria de fazer por falta de dinheiro, você ainda não atingiu esse nível do sucesso financeiro, da independência financeira. Nós temos 4 níveis financeiros. O nível 1 é o nível da sobrevivência. A própria palavra já diz, você está sobrevivendo, você está ganhando hoje o que você gastou ontem, ou seja, você está gastando mais do que você está ganhando. O nível 2 financeiro é o que eu chamo trocando 6 por meia dúzia, ou seja, você está gastando aquilo que você está ganhando, não sobra nada. O nível 3 é o debaixo do colchão. Você consegue ganhar mais do que gasta, só que você não sabe como fazer essa sobra render para você. Você coloca ela, entre aspas, debaixo do colchão. E finalmente, você adquire a independência financeira, que infelizmente somente 5% da população no mundo tem essa independência financeira. Então o que nós vamos discutir aqui é como você adquirir a consciência da prosperidade, para você fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar para o dinheiro. A consciência da prosperidade permite você viver nesse universo sem esforço, com ou sem dinheiro. É mais fácil você fazê-lo com dinheiro do que você fazê-lo sem dinheiro. Mas existem pessoas que vivem nesse mundo de uma forma muito boa, sem necessariamente terem dinheiro. Mas não é esse o caminho que nós estamos escolhendo aqui. Nós estamos escolhendo o caminho da prosperidade, onde você aprenda a gerar riquezas. E para você aprender a gerar riquezas, você tem que, antes de mais nada, entender a roda da abundância. A prosperidade na sua vida é diretamente proporcional à velocidade com que a roda da abundância gira na sua vida. E você deve estar perguntando, por que a roda da abundância não gira numa velocidade maior na minha vida? Ela talvez não gire por bloqueios emocionais, que é uma das razões. Você pensar que dinheiro é sujo, que gente rica não entra no céu, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu, ou por ignorância às leis da riqueza, ganhar, gastar, economizar e investir, que são leis universais que funcionam em qualquer lugar, que deveriam ser ensinadas já no jardim da infância, mas que a maioria nasce, vive e morre e não aprende com elas. E a matemática financeira, tão importante se aprender a mexer com os números. Existe uma doença disseminada no mundo chamada logicofobia, que é adquirida, eu acredito, no jardim da infância, onde a pessoa não gosta de lidar com o número. Se você tem dificuldade de lidar com um número, dificilmente você vai ser um milionário, porque milionário requer o conhecimento de números. Então o que nós vamos fazer aqui é mostrar para você, primeiro, como é que você pode remover esses bloqueios emocionais. Imagine a seguinte situação: você tem 6 anos de idade, você está jantando com seus pais, seus irmãos, o seu pai provavelmente sentado na cabeceira da mesa, dizendo o seguinte: eu prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. É preferível ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Você com 6 anos de idade, você não vai levantar a mão e arguir com seu pai, que você conhece pobre honesto, pobre desonesto, rico honesto e rico desonesto, e consequentemente pobreza, riqueza, honestidade e desonestidade não tem correlação. Você não tem essa experiência para arguir com seu pai. Você simplesmente
absorve aquilo, isso passa a ser parte da sua estrutura psicológica. 25, 30 anos depois, você começa a ganhar dinheiro, o que você faz? Você faz uma autossabotagem. Ninguém quer ser intitulado de desonesto. Então, se você se acha desonesto porque você está ganhando dinheiro, você arruma um jeito de perder esse dinheiro para você continuar honesto. Tem gente que carrega isso a vida inteira. Então, as nossas crenças têm como finalidade única se perpetuarem. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. E ela se perpetua reforçando a crença. Você vai produzir aquilo que você acredita, e isso reforça a sua crença. Então tem gente que faz isso a vida inteira. Então você tem que entender essa roda da abundância. Você tem que entender que ela pode ser travada, como se fosse um freio de mão, pelos seus bloqueios emocionais. Eu quero falar de mais um. Por exemplo, você está com 6 anos de idade, você não sabe onde você está indo, mas você sabe que é um lugar importante, porque é colocar a melhor roupa que você tem, e você chega lá e tem alguém falando assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Terminou lá o sermão, o seu pai e sua mãe levam você ao zoológico. Você vê aquele animal enorme, e você pergunta para eles o que é aquilo, e eles dizem: aquilo ali é um camelo. Você chega em casa, você abre a gaveta de costura da sua mãe, você pega uma agulha, você olha na agulha e você diz: eu quero ser pobre. Só que você esqueceu que você falou isso. Do mesmo modo que quem estava pregando esqueceu de lhe ensinar que há muitos e muitos anos atrás tinha as muralhas de Jerusalém, que continuam os resquícios lá até hoje, tinha os grandes portões que eram fechados às 6 horas da tarde, eram fechados às 6 horas da tarde, que todo camelo, toda caravana de camelo que chegasse depois das 6 não podiam passar pelos portões. O único jeito de entrar na cidade de Jerusalém era através do fundo de agulha, que era uma portinhola feita para camelo passar. Só que um camelo, para passar pelo fundo de agulha, ele tem que passar de joelhos e descarregado. Passar de joelhos não é muito difícil para um camelo, e sem carga. E a simbologia aí é que para entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente e sem a sua carga material. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Tudo que você, entre aspas, tem, na realidade você não tem. Você está tomando conta, porque se você morre, tudo isso fica aí. Você vai levar apenas a sua experiência de vida. Então, isso é verdade, que para entrar no reino dos céus você vai entrar sem os bens materiais, mas não é verdade que se você tiver bens materiais você não entra no reino dos céus. Eu acho que é até o contrário. Se você souber trabalhar bem com esse instrumento chamado dinheiro, isso facilita até a sua espiritualidade. Uma corda é uma corda, você pode usá-la para enforcar alguém ou para salvar alguém do abismo. Intrinsecamente a corda não é boa nem ruim. Uma faca é uma faca, você pode usá-la para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Intrinsecamente a faca não é boa nem ruim. O dinheiro é um instrumento que, quando bem usado, é um caminho para a espiritualidade. Então você tem que entender isso. Você tem que entender que não tem nada errado em você ganhar dinheiro. Agora, você tem que entender que também você não vai levar nada daqui. Você tem que fazer o dinheiro funcionar para você e para os outros. Então vamos entender melhor a anatomia e a fisiologia dessa roda da abundância. A roda da abundância tem 2 partes: o doar e o receber. Você não consegue rodar uma roda com a metade, tem que ter as duas. Tem gente que tem problema em doar, são muito egoístas. Tem gente que tem problema em receber, são muito soberbas. Tem gente que tanto tem problema em doar quanto em receber. Uma pequena minoria não tem problema nem em doar nem em receber. Você tem que começar a analisar no seu caso, se você tem dificuldade para doar, se você tem dificuldade para receber, ou às vezes até tem dificuldade nas 2 partes, doar e receber. Você tem que fazer a sua autoanálise e chegar a essa conclusão. Se você quiser aumentar a sua prosperidade e fazer a roda da abundância rodar com mais velocidade, girar com mais velocidade na sua vida, você tem que aprender a trabalhar com doar e receber. Essa analogia que eu faço para você é o jardineiro que chega para podar as plantas no jardim para fazê-las crescer.
Olha que interessante. Quando você está podando, você está fazendo crescer. Então, quando você está doando, você está como se estivesse podando a árvore do dinheiro. Esse podar, entre aspas, da árvore do dinheiro, pode ser um doar na forma de generosidade ou pode ser um doar na forma de caridade. Quando você doa para alguém que necessita, você está sendo caridoso. Quando você doa para alguém que não necessita, você está sendo generoso. Se você dá um presente para um amigo seu no aniversário dele, e ele muito bem poderia comprar esse presente, que tem dinheiro para isso, você não está sendo caridoso para com seu amigo no aniversário, você está sendo generoso. A recomendação é que você pratique as duas coisas. Você tem que praticar caridade e você tem que praticar generosidade. Se você praticar só caridade, você está enviando a seguinte mensagem para o seu inconsciente: no mundo só ganha quem precisa, portanto eu vou ficar necessitado para ganhar. Se você também pratica generosidade, doando coisas, presentes para quem não precisa, você está enviando uma outra mensagem para o subconsciente, para o inconsciente: eu não preciso estar necessitado para ganhar. Então a minha recomendação é que você pratique as duas coisas, tanto a caridade quanto a generosidade. Existem 4 verbos importantes para a gente conjugar no que diz respeito à roda da abundância. É o verbo declarar, o verbo solicitar, o verbo arriscar e o verbo agradecer. O verbo declarar mostra para você a importância do ser vir antes do ter. É ser, fazer, ter. Muita gente pensa assim: se eu tivesse dinheiro, eu faria o que gente rica faz, eu seria rico. Só que não é assim que funciona. Mais de 90% dos ganhadores na loteria, 10 anos depois, estão piores financeiramente do que antes de ganhar. Então, porque não pertencia a eles. O que não parece com o dono é roubado. Primeiro você tem que ser, para depois fazer, para depois ter. E nós somos animais linguísticos. Nós somos através de declaração. Declaração cria realidade. Um noivo e noiva chegam perante o juiz e o juiz diz: eu declaro vocês marido e mulher. A partir daquele momento foi criada uma realidade jurídica naquele casal. Se eles quiserem se separar agora, tem que se divorciar, porque já foi declarado. E o juiz tem autonomia para isso. Você tem autonomia para fazer declarações sobre você. Se você declara que você quer ser próspero, você passa a fazer o que gente próspera faz, você passa a ter prosperidade. Então não subestime o poder do verbo declarar e faça as suas declarações nessa área que você achar necessárias. Aí você tem que trabalhar conjugar o segundo verbo, que é o verbo solicitar. Solicitação gera poder. O indivíduo que é tímido, ele não consegue muita coisa na vida, porque ele tem que saber solicitar, né? Aquele ditado: quem não chora não mama. Você tem que saber solicitar do universo, você tem que saber solicitar de Deus, você tem que fazer a sua solicitação, o que você quer. Terceiro, você tem que aprender a arriscar. Se você não estiver disposto a arriscar, é difícil você ser próspero e enriquecer. Elizabeth Kubler-Ross era uma psicóloga suíça que morou a vida toda nos Estados Unidos e que dava um curso ensinando a pessoa a morrer de 10 dias, e no último dia ela dava uma prova para ver se você estava realmente preparado para morrer. E nessa prova tinha uma pergunta que todos respondiam da mesma forma. A pergunta era a seguinte: se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria diferente? Todos respondiam a mesma coisa: arriscaria mais. Você que está aí me escutando, quando você tiver 90, 95 anos, e alguém lhe fizer a pergunta: se você tiver que viver a sua vida de novo, o que você faria diferente? Você também irá responder: arriscaria mais. Arriscar mais não é fazer besteira, é um risco calculado. O trapezista no circo, ele larga um trapézio para pegar o outro, mas ele dá uma olhadinha para ver se o outro trapézio está vindo. Mas naquele período que ele largou um para pegar o outro que já está vindo, ele passa por um momento de vulnerabilidade. Então tem gente que passa a vida inteira não querendo ficar vulnerável em momento nenhum, brigando por um, entre aspas, segurança, que na realidade não existe, né? Não existe segurança na vida, apenas oportunidades. Então você tem que conjugar mais na sua vida o verbo arriscar. E finalmente você tem que trabalhar com o verbo agradecer.
Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Se você observa, as pessoas em geral estão reclamando daquilo que tiveram e perderam, ou daquilo que gostariam de ter e não obtiveram ainda. Raramente se encontra uma pessoa dizendo assim: eu gostaria de ter isto e tenho, eu não gostaria de ter aquilo e não tenho, eu gostaria de ter uma boa família e tenho, eu não gostaria de ter câncer e não tenho. Então você tem que aprender a agradecer aquilo que você tem para obter mais daquilo que você quer. Essa é a grande verdade. A gratidão funciona como um sistema de retroalimentação num processo cibernético. Então você tem que aprender a conjugar mais frequentemente o verbo agradecer. Então quando você trabalha com o verbo declarar, com o verbo solicitar, com o verbo arriscar e com o verbo agradecer, fica mais fácil você implementar mais velocidade no giro da sua roda da abundância. Nós estamos discutindo aqui aspectos científicos, aspectos filosóficos e aspectos psicológicos da prosperidade. Então, se você me permite, eu vou recordar com você o que é ciência. Ciência é o estudo da causa e efeito dos fenômenos naturais. Quando você está estudando causa e efeito, você está fazendo um estudo científico. Filosofia é o estudo dos pensamentos. E psicologia é o estudo do efeito dos pensamentos no comportamento das pessoas. Então nós vamos estar trabalhando aqui tanto aspectos científicos, quanto aspectos filosóficos, quanto aspectos psicológicos. Nós estamos desenvolvendo modelos. Então, por exemplo, a mente, você pode ter a mente como um modelo, onde a mente tem duas partes: o pensador e o provador. O pensador pensa, o provador prova. O pensador só pensa, não faz mais outra coisa, ele pensa. E o provador pensa o que o pensador provou. Se você vem pensando assim, dinheiro é difícil, você está certo, dinheiro é difícil. Se você vem pensando dinheiro é fácil, você também está certo, dinheiro é fácil. Henry Ford dizia o seguinte: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Essa é a grande realidade. De qualquer jeito você está certo. Então, pensando de um jeito ou pensando do outro, o provador vai provar. O provador vai provar como? O provador vai provar manifestando no universo físico, incluindo a sua conta bancária. Então, o grande segredo da prosperidade, o segredo de chegar lá, é a qualidade de estar lá. Eu vou explicar melhor para você isso. Imagine que é sexta-feira, 18h30, você acabou de chegar do seu trabalho, você liga a sua televisão, você está assistindo um programa de televisão e de repente começa a aparecer o resultado da loteria. E por coincidência você comprou um bilhete, você tira o bilhete do bolso e o bilhete é um bilhete premiado. O número que aparece na televisão é o número do seu bilhete. Você acabou de ganhar $1 milhão. Só que é sexta-feira, 18h30, você não vai poder descontar esse bilhete até segunda-feira de manhã. Mas você vai passar um final de semana diferente, não vai? E você tem apenas um papel no bolso. Você vai dizer: mas é um papel premiado. Eu tenho um bilhete premiado no bolso. Eu sei, mas não deixa de ser um papel. Não é verdade? Mas você passa um final de semana diferente, porque na segunda-feira você vai transformar este bilhete em $1 milhão. Se tudo aquilo que você quer no futuro, você tivesse a mesma convicção que você tem, quando você tem um bilhete premiado no bolso, aquilo aconteceria. Só que você não consegue segurar esse estado, né? Que beleza, você sai às vezes empolgado quando você termina de fazer uma meta, só que você não consegue manter isso. O segredo da prosperidade, o segredo de chegar lá é a qualidade de estar lá. O que você quer? Eu quero $1 milhão. Se você tivesse $1 milhão, como é que você se sentiria? Aí eu me sentiria assim, 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 assim e assim. Então você passa a se sentir assim 24 horas por dia, e esse $1 milhão vai se manifestar na sua vida. Só que infelizmente você não consegue segurar isso por causa da sua estrutura psicológica. Por isso que você está escutando isso aqui. Por isso que você está fazendo esse trabalho aqui comigo. Então, lembre-se desse modelo. O pensador pensa, o provador prova. A mente tem duas partes: o
pensador que pensa, o provador que prova. E a mente, que não é o seu cérebro, a mente está no corpo todo, porque eu pergunto para uma pessoa assim, onde é que está a sua mente? Ela aponta para o cérebro. Não, o cérebro está aí. A mente está no corpo todo. O seu dedão do pé, se tiver um corte, ele vai curar-se. Ele vai se curar espontaneamente. Existe uma inteligência lá, existe uma inteligência no seu fígado, nos seus rins, no seu baço, e assim por diante. Então é a corporeidade da mente. Essa mente está em conexão com a inteligência divina. Então, através dessa conexão, você pode manifestar nesse plano coisas de outro plano. Através dessa conexão, através da mente. Então você tem que aprender a criar do nada. É verdade, criar do nada. Tudo é criado do nada. Uma cadeira foi criada do nada. Antes de existir cadeira, você ficava agachado. Até que alguém veio e criou uma cadeira. De onde? Do nada. Então o processo criativo, ele tem 3 princípios. O princípio da autoanálise, o princípio de sugestões e o princípio de metas. O princípio da autoanálise é o seguinte: o que eu venho pensando que fez a minha vida do jeito que ela é hoje? Faça uma autoanálise do que você vem pensando até hoje sobre dinheiro. E você vai olhar na sua conta bancária e você vai ter a resposta. Aquilo que você vem pensando está manifestado lá. O dia que você mudar a qualidade do pensamento, você muda a quantidade de dinheiro que está lá. Segundo, as sugestões. Você escutou uma série de sugestões negativas dos seus pais, que na melhor das intenções, passou para você uma série de coisas erradas. Você, para ser médico, você precisa fazer medicina. Você, para ser advogado, você precisa fazer direito. Você, para ser pai e mãe, você precisa apenas copular. Ninguém faz curso para ser pai. Ninguém faz curso para ser mãe. Ninguém faz curso para ser um bom educador. Então, os pais cometem erros educando os filhos. E os pais nos trazem uma série de negativos específicos. Até a idade de 4, 5 anos, nós recebemos mais de 100 mil nãos. Nós recebemos para um menino de 4 anos, uma criança de 4 anos, para cada elogio, recebe 9 repreensões. Então, olha o impacto que isso tem na mente da gente. Então, nós temos uma série de sugestões negativas com relação a dinheiro. Você, para reverter isso, você tem que pegar essas sugestões negativas, transformá-las em positivas e falar, e escrever, e escutar, e gravar com a sua voz, até que você mude. E terceiro, você tem que entender a diferença entre metas e objetivo. Se eu estou em Nova York e quero ir a Chicago, eu saí de Nova York e fui para Chicago, eu tenho uma meta. Agora, se eu estou em Nova York e quero viajar oeste, quando eu chego em Chicago ainda tem mais oeste. Quando eu chego em Los Angeles, tem mais oeste. Quando eu chego em Honolulu, no Havaí, tem mais oeste. Quando eu chego em Sydney, na Austrália, tem mais oeste. Como a Terra é redonda, eu vou voltar a Nova York. Então, quando eu estou viajando oeste, eu tenho um propósito, viajar oeste. Quando eu estou indo para Chicago, eu tenho uma meta. Então, uma coisa é você ter meta, outra coisa é você ter propósito de vida, ou finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Essa é uma pergunta que você tem que fazer 21 dias seguidos, toda noite antes de dormir. Qual é a minha finalidade de vida? No momento que você descobre a sua finalidade de vida, vários milagres irão ocorrer na sua vida. Você vai ver que você vai ter mais energia, mais disposição. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. Você não tem mais problema financeiro no seu universo físico, etc, etc, etc. Você tem que perguntar para você mesmo, qual é a minha finalidade de vida? E não é uma pergunta só, você tem que fazer isso. Tem gente que leva 1 mês, 2, 3, para descobrir. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e alinha suas metas com a sua finalidade de vida, muita coisa muda na sua vida. Então, você entender essa diferença entre meta e objetivo ou propósito ou finalidade faz uma diferença enorme na sua vida.